Liguei o meu GNS3 com aquela máquina virtual que eu disponibilizei. Só que antes de dar partida no GNS3 aqui, eu vou dar uma mexidinha na configuração dessa máquina. Tá? Então, para isso, eu vou abrir o terminal e vou criar uma interface TAP. Para que eu vou criar essa interface TAP? Porque eu quero que essa máquina virtual aqui faça parte da topologia que eu vou montar no GNS3. Então, vou desenhar um monte de máquina lá, só que aquele monte de máquina lá vai ter que se comunicar com essa máquina aqui. Por quê? Eu vou utilizar o OpenWRT, que é um firmware de roteamento que se utiliza muito em Access Point, e em alguns fabricantes já disponibilizam com o OpenWRT, para poder fazer o laboratório de DHCP. Okay? Esse OpenWRT ele vai ser parecido como se você estivesse configurando o Access Point da sua casa. Só que como é que você configura o Access Point da sua casa? Não é via console, né? Você configura via browser. Então imagine assim, vou montar uma topologia no GNS3. Como é que eu vou instalar uma máquina ali e abrir um browser dentro daquela máquina? Vou precisar de uma máquina muito grande com muita coisa dentro. E eu talvez não tenha acesso à interface gráfica. Então eu vou colocar a minha máquina na topologia para poder usar o browser da minha máquina para poder configurar o WRT. A ideia é essa. Okay? Então, para essa máquina aqui fazer parte da topologia, eu vou criar uma interface TAP. Essa interface TAP é um ponto de comunicação Ethernet em que eu vou depois utilizar ela lá no GNS3. Essa interface TAP vai aparecer no GNS3. Okay? Então, para criar a interface TAP aqui, eu preciso de superusuário. Existe o comando tunCTL e eu vou passar como usuário TADS, que é o mesmo usuário que o nosso GNS3 está rodando. Então ele criou uma interface aqui chamada TAP0, que vai ser o nosso ponto de comunicação. Se você fizer um ifconfig agora, você vai ver que existe uma interface do Docker, que para nós não nos interessa. Essa interface INP0S3 é a interface da minha máquina virtual que se comunica com a minha máquina física. Essa do VirtualBox. Okay? Tem a interface Loopback e tem a interface Bridge 0 aqui, Vir Bridge 0. Essa interface Vir Bridge 0 é do GNS3 para fazer comunicação com NAT. Se der certo, eu uso ela também. Já demonstro para vocês. Se vocês pegarem a minha máquina aqui e fizerem um ping em algum lugar da internet, você vai ver que ela está conectada na internet. Ok? Funciona. Funciona através daquela interface NP0S3. Então, se a minha máquina está conectada na internet, eu criei uma interface TAP e vou também disponibilizar ela no GNS3, talvez toda a topologia que eu crio no GNS3 também consiga acessar a internet. Dá para plugar tudo que você fez lá do lado de dentro com o lado de fora da topologia. Bom, eu criei a interface TAP0, vocês viram, né? Mas ela não apareceu no ifconfig. Então, para ela aparecer, vou fazer um ifconfig TAP0 app. Precisa ser superusuário. Se eu fizer um ifconfig agora, ela vai aparecer aqui, mas sem endereço nenhum. Okay? Ele até fala, interface do tipo Ethernet. Mas é um ponto de comunicação Ethernet. Então tá, aqui nessa máquina aqui já está configurado. Então eu vou abrir agora o GNS3. Vamos ver se ele vai ser bonzinho comigo hoje. Ele não quer ser bonzinho comigo. Ele já está demorando para se conectar no servidor. Vamos criar aqui o projeto, sei lá, DHCP. Não gostei daquela mensagem ali.
Deixa eu começar com uma topologia bem simples aqui. Só vou verificar se está funcionando. Vou chamar essa máquina aqui de A. Vou dar partida nela. Está funcionando. Vou levantar um console. A está ok. Deixa eu desligar A. Então a aplicação que está com o DHCP, que é uma aplicação, está instalada aqui no OpenWRT. O OpenWRT ele não é uma imagem do Docker, ele é uma imagem completa que vai usar o QEMU. Então espere algum tempo para essa máquina ligar. Então você está vendo lá que a CPU da minha máquina não está gastando muito, mas a partir do momento que eu ligar essa máquina vai começar a gastar bastante CPU. Eu vou chamar essa máquina aqui de WRT para gastar menos espaço ali. Se você colocar o mouse em cima, tem algumas informações interessantes, que ela utiliza o QEMU e que ela tem duas interfaces, a Ethernet 0, que está para o lado da LAN, onde as máquinas vão receber endereçamento DHCP, e o lado da WAN, o lado de conexão com a internet. O lado da WAN para nós não interessa muito agora, ok? Mas só fica anotado aí que a Ethernet 0 é LAN e a Ethernet 1 é WAN. Então o que eu tenho que configurar agora é a LAN. Só que só tem uma porta LAN, então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que usar um switch para poder ligar mais uma máquina. Vou usar o switch padrão aqui. E vou então passar um cabo da Ethernet 0 para o switch e do switch para a ITH0 dessa máquina aqui. Como é que eu vou agora interligar, colocar a minha interface TAP também ligada nesse switch aí? Eu quero que a interface TAP faça parte dessa topologia. Então eu vou utilizar uma nuvem. Eu criei uma nuvem aqui chamada Minha Clouds. Se você configurar essa cloud, você vai ver que a interface TAP0 aparece aqui. Aquela interface TAP0 que eu criei lá no sistema. E é essa interface que eu quero plugar no switch. Então, na verdade, esse switch aqui vai permitir conectar com a máquina. Então, eu vou passar um cabo agora da TAP0 para a Ethernet do switch e tentar dar play em tudo aí. Espere problemas, Problemas já ocorreram, Vocês estão vendo aqui a janela de console com alguns erros. Então, não sei se vai funcionar. Se eu pegar o console do WRT, você vai ver ele botando, como se fosse uma máquina que estivesse ligado agora. Essa é a saída do QEMU. Você está vendo lá o consumo de CPU também. Ela vai demorar um pouco de tempo aí para botar. Tá? Às vezes você consegue o console nela, mas ela vai continuar trabalhando porque nem tudo foi feito ainda. Por exemplo, estou fazendo um ifconfig aqui, não estou vendo nada. Como é que essa máquina aqui pode ser um roteador e não tem nenhuma interface? É que ela não terminou de ligar ainda. Agora com mais um ifconfig já estou vendo as interfaces do roteador. Vamos ver quais interfaces que tem aqui. Quando você compra um access point, ele já vem com o endereço IP estático lá configurado em uma interface. Em geral, o fabricante coloca lá, se precisar fazer acesso para a configuração, é esse o endereço que você tem que usar, um usuário e uma senha. Então, esse endereço para nós aqui vai ser um 92.168.1.1. Se eu quiser configurar esse access point ou esse WRT via browser, é esse endereço IP que eu tenho que utilizar. Ok?
Então agora eu vou tentar fazer com que esse OpenWRT converse com a minha máquina, através da interface TAP0. Aqui é o endereço 92.168.1.1, endereço classe C. Se eu vir aqui agora na minha interface da máquina, vamos dar uma olhadinha de volta lá na interface TAP0. Não tem endereço nenhum. Se eu vir aqui e colocar um 92.168.1.2, por exemplo, talvez essa interface TAP0 consiga conversar agora com aquele OpenWRT. Vou fazer um ping aqui para ver se funciona. Ó, está funcionando. Então agora a máquina do lado de fora está conversando com o OpenWRT lá do lado de dentro do GNS3. Então se eu vir aqui no meu browser, né, eu vou abrir um browser nessa máquina aqui. Eu tenho um Firefox instalado. E digitar aqui um 92. Opa! Já está na 92.168.1.1. Ele está carregando para mim aí uma interface do Lua, né? Que é a interface de configuração do WRT. Usuário e a senha. Bom, teria que pegar no manual e ver qual que é o usuário e a senha, né? Mas ele já está dizendo aqui, não existe senha para esse roteador, configure um. Então ele veio de fábrica sem senha. Então se eu clicar em login, eu já consigo acessar a interface de gerência do WRT. Não espere muita velocidade por causa do QEMU, tá? Bom, o que nós conseguimos ver aqui? Já algum status, e nesse status aqui, o que interessa para nós agora são as posses do DHCP, as leases. Então, assim, ninguém fez requisição da DHCP aqui ainda. Então, nós podemos voltar lá na nossa topologia e fazer com que a máquina A faça uma requisição da DHCP e pegue um endereço IP. Então, eu posso pegar um console da máquina A. Se eu fizer um ifconfig na ith0, eu não tenho endereço IP. Se eu digitar o comando route -n, eu não tenho nenhuma entrada na tabela de rotas. Então, eu vou utilizar um cliente de DHCP chamado UDHCP-C. E o nome da interface, ith0. Se isso aqui funcionar, a interface ith0 vai ser autoconfigurada. Então, fiz a requisição e ela foi autoconfigurada corretamente. Então, foi obtido o endereço 192.168.1.150 e o tempo de posse dele aqui está em 12 horas. Então, esse endereço é meu, eu não preciso fazer outra requisição por um período de até 12 horas. Se eu fizer um ifconfig na ith0, você vai ver que o endereço está configurado lá. Se você fizer um comando route -n, você vai ver que, além da ligação direta na rede 192.168.1, foi colocada uma rota default, dizendo que o gateway é o 92.168.1.1. Então, nós não tivemos que configurar a rota na mão. A rota foi configurada automaticamente pelo DHCP. A gente pode tentar colocar mais uma máquina nessa topologia. Vou chamar essa máquina aqui de B. Só que eu quero que vocês venham aqui em Network Configuration, né, e façam aqui um edit. E daí pode descomentar umas linhas aqui. Então, quando a máquina ligar, levante automaticamente a interface ith0 e faça uma requisição da DHCP. Se você descomentar essas duas linhas aqui, então, quando eu der partida nessa máquina, ela já vai fazer a requisição. Não vou precisar rodar aquele comando UDHCP-C. Então, fiz um save. Ok. Vamos passar um cabo aqui. Passar um cabo da ith0 para ith3. Vamos dar partida nessa máquina. Ela já partiu. Vamos fazer console.
Se a gente fizer um if config na ITH0, você vai ver que ela partiu e já está com uma interface configurada. Não fiz nada. Mas se eu fizer um route "-n" aqui, a tabela de rotas também está preenchida. Foi tudo obtido via DHCP que está rodando lá no OpenWRT. Bom, se a gente for lá no OpenWRT, agora umas brincadeiras que podem falhar, né? A gente vira aqui em Network, DHCP e DNS, a gente consegue talvez fazer uma configuração para fazer uma atribuição estática. Então eu quero travar que uma determinada máquina, sempre que faça uma requisição, receba o mesmo endereço IP. Então aqui estão os static leases. O que eu tenho que fazer é adicionar um novo aqui e mandar aplicar. Eu não vou adicionar um MAC de nenhuma daquelas máquinas lá. Vou pegar um MAC novo aqui. Depois a gente tenta usar um artifício técnico para trocar o MAC de uma interface daquela. Ver se funciona. Então eu vou chamar essa máquina aqui de teste A. Eu até poderia pegar daquelas máquinas lá e fazer o teste, mas vou tentar colocar custom aqui. Então, a máquina com o MAC 0A, 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 eu quero que ela pegue o endereço IP 192.168.160. CPU está em alta. Bom, parece que está aqui, né? Teoricamente, a configuração foi salva. Então, a gente pode pegar um console de uma máquina qualquer, pode ser da A ou da B, e testar para ver se aquele lease estático vai funcionar. Então, como é que eu vou fazer, né? Se eu fizer o DHCP aqui na ITH0, ele não vai pegar aquele endereço porque essa máquina aqui na ITH0 não tem um MAC 0A, 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 ele tem um MAC diferente. Então, sim, talvez se eu trocar o endereço dessa placa aqui para 0A, 0A, 0A funcione. E eu acho que via if config você consegue fazer isso. Dê uma olhadinha lá qual que é o MAC agora. Então eu usei o comando if config th0, troque o endereço de hardware Ethernet para 0A. Se eu fizer agora um UDHCP na ITH0, qual o endereço que ele pegou? 192.168.160. A interface antes era 150, mas agora pegou o 160, que é justamente o endereço que eu configurei para ser atribuído para esse MAC. Ok? Se eu fizer um if config aqui, você vai ver que a ITH0 está corretamente configurada para esse MAC. Bom, essas máquinas aqui não acessam a internet, né? Por que elas não acessam a internet? Porque a interface TH1 aqui a Ethernet 1 do WRT não tem um acesso para o externo. Isso pode ser feito através dessa nuvem aqui chamada NAT. Vamos ver se vai funcionar. Então, eu vou criar uma nuvem NAT e eu vou conectar daí
a porta WAN do meu WRT. Não sei se precisa ser feito alguma coisa, né? Imagino que não. Só que eu não sei se está funcionando. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui na console do OpenWRT, vou verificar se ele obteve algum endereço IP na ITH1, que é a interface de WAN. Ó, ele obteve. Então a ITH1 antes estava sem endereço IP, porque ela estava desconectada. Só o fato de eu ter colocado a interface NAT lá, ele já obteve configuração automática, que é como funciona quando você se autentica no seu provedor. Você autentica no provedor, você faz uma requisição da DHCP, ele te entrega o endereço IP. Então aquela nuvem NAT aqui fez o papel do provedor. Se a minha máquina aqui tem acesso à internet, talvez a máquina A aqui talvez também funcione isso. Vou fazer um ping aqui para 8888. Então agora eu tenho que a minha topologia que eu criei consegue acessar a internet. Então aqui a máquina A está pingando a internet. Vou fazer um ping aqui da máquina B, também está funcionando. Então a máquina A e a máquina B aqui, elas conseguem conversar com a minha própria máquina onde eu fiz a configuração do OpenWRT. E o OpenWRT tem uma interface aqui que se conecta na internet através da porta ITH1. Ok? Então é isso que eu quero que vocês reproduzam aí.